A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Não esqueça o like, não é? E lá embaixo está, contribua com esse apostolado. Lá embaixo, vamos ler, ó, contribua com esse apostolado. pixtabirec674@gmail.com. Está o nome da minha esposa Maria Juliana, para que você possa nos ajudar, né? Nos ajude, meus irmãos, as ajudas caíram muito, estão muito fracas, né? Nós precisamos da sua ajuda. Contribua. Não é você que faz com que ande essas apologéticas, né? Por exemplo, essa apologética que eu vou trazer agora, quem é o outro que traz uma apologética que é essa que eu vou trazer agora? Ninguém. São estudos em cima de estudos para trazer a apologética, porque aqui nós vamos falar de um contexto bíblico tradicional. Sobre este soldado. É uma pergunta que fizeram. E dentro dessas perguntas que fazem, né, trazendo perguntas dos irmãos, eu quero abordar, trazer, mostrar para vocês o contexto tradicional bíblico. Se você conhece o contexto tradicional bíblico, então você vai saber verdadeiramente do que ele está falando. Por exemplo, depois desse vídeo aqui, estarei gravando outro vídeo sobre os filhos de Simão de Cirene. Sim, aquele que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Então, são apologéticas como essas, estudos como esse, que vai instruir a tua fé. Que vai mostrar a você, verdadeiramente, a conhecer o contexto tradicional bíblico, os personagens bíblicos vivos e real no nosso tempo. Há 2000 anos atrás, que a gente, com uma apologética dessa, faz ele se tornar vivo no nosso tempo, atualizando eles para o nosso tempo. Como a missa é a atualização do Calvário de 2000 anos atrás. Quando a gente atualiza, conhecendo o contexto bíblico. Dentro desse texto aqui, nós vamos falar de 3 personagens bíblicos. Né? De 2, porque na realidade uma terceira pessoa é falsa. Vamos ao texto. Vamos falar desse que se encontra no texto. Estamos aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34 e 35. Vamos ler? Contribua, meu irmão. Nós não estamos brincando aqui não. Contribua esse apostolado. As baixas relevância, as baixas visualização do canal do Fábio Pentecostes estão grandes, né? Mas às vezes bate um desânimo, às vezes, mas tem um irmão que dá um conselho santo, tem outro irmão ali que nos ajuda, o Espírito Santo nos conforta e a Virgem Maria segura pela mão para podermos caminhar. Vamos aqui, ó. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato atesta, de amarelo embaixo, 35. E o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade. Por que que esse versículo está entre parênteses? Porque é do texto hebraico. No grego, traduzido por São Jerônimo para o latim, não tinha. Só era assim: o que foi testemunha desse fato atesta, a fim de que creais. Veja, lendo a parte A fora do parênteses, né, e a parte B no finalzinho fora do parênteses. O que foi testemunha desse fato atesta, a fim de que creais. Esse era o texto grego que continha isso. Mas quando São Jerônimo estuda o hebraico, ele completa os versículos, o que está faltando no versículo. Então, veja, o que foi testemunha desse fato atesta. Vamos ler agora entre parênteses. E o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade. Veja, entre parênteses. Então, veja como a Bíblia ficou completa quando São Jerônimo agrega os originais hebraicos dentro do latim que veio do grego. Então fica uma Bíblia sensacional, né? Muito bem. Irmão Fábio, eu já sei a quem se refere esse texto. Eu sei quem é a pessoa do texto. Será que você sabe realmente quem foi a pessoa do texto? Você pode até saber que o nome dele era Longino.
Aí agora vamos falar do personagem bíblico, esse personagem bíblico que não aparece aqui. O que é conhecer o contexto bíblico tradicional? Conhecer o contexto bíblico histórico tradicional é saber quem foi essa pessoa e a vida dela. Presta atenção. Isso aqui se refere a Longino. Não é? Segundo o contexto tradicional de alguns orientais, era aquele soldado que Jesus curou. O chefe dele disse: não sou digno que vá à minha casa, mas dizer uma palavra. Lembra daquela passagem evangélica? Pronto. Foi esse que Jesus curou, chamado Longino. Só tem um problema, que Longino é o mesmo Cássius. Lá, quando a pedra é removida do túmulo, quando Jesus ressuscita, aparece Cássius, mas não é Cássius, é Longino. Cássius era o segundo, se eu não estou enganado, era, acho que o primeiro nome de Longino. Cássius Longino, parece, se eu não estou enganado, se chamava ele. Vocês... Bom, o povo não está mais comentando, não vou nem pedir que comente. Mas se eu não estou enganado, é isso. É Cássius Longino o nome dele. Veja só, ele era um soldado a serviço de Pilatos e do Império Romano. Só que Longino, que já tinha sido tocado por Jesus e curado, diz o contexto histórico tradicional bíblico, ele está ao pé da cruz. Longino, ele era ruim da vista, diz o contexto tradicional bíblico. E quando ele fura o lado de Jesus com a lança, o que acontece? Veja aqui o que acontece. Ó. Sai sangue e água. A água do batismo e o sangue da Eucaristia. Jorra 2 sacramentos. Longinos ao pé da cruz. Longino ao pé da cruz recebe 2 sacramentos. O batismo, aqui, teologicamente falando, o batismo e a Eucaristia. Porque na Eucaristia contém, no sangue, no vinho consagrado, contém corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, na espécie do vinho consagrado, como também do pão consagrado, da hóstia. E eu vou mostrar com Bíblia, eu vou trazer um vídeo mostrando com Bíblia. Né? São vídeos pequenos, que eu estou trazendo aqui alguns vídeos pequenos, a pedido do nosso professor Rubens, para ver se o pessoal assiste mais, né? Então eu estou trazendo alguns vídeos pequenos, gravando alguns vídeos curtos. Então, segundo um contexto tradicional, diz que Longinos é o mesmo Cássius. E Longino, ele se converte quando a pedra é rolada. Ele tem aqui já tem, ó, seu testemunho é verdadeiro, ele se converte, mas ele ainda vai e ele ainda vê a pedra rolar do túmulo na ressurreição do Senhor. Quem foi Longino? Longino se tornou-se um monge e vivia em Cesareia. Vivia com um dos bispos da igreja, se não estou enganado, ou foi Cesareia ou Antioquia. Um desses dois aí. Depois, o governador de Antioquia, ou Cesareia, sei lá, um negócio assim, descobre a sua identidade, porque ele vivia com uma identidade falsa, para ninguém saber que ele era Longino. Ele se tornou-se monge. E o que é que acontece? Ele foi, o governador, denunciou Longino. Eu sei onde Longino está. Então vieram e prenderam, Pilatos mandou prender Longino. Mesmo assim, Longino anunciava. Não é? Longino anunciava para os soldados, para os pagãos romanos. Então o que foi que Pilatos mandou fazer com Longino? Ele mandou arrancar os olhos de Longino e a língua. E mesmo assim Longino ainda continuava por gestos a evangelizar. Diz que muitas pessoas eles aderiram ao cristianismo, se converteram ao cristianismo pela pregação do monge Longino, do cristão católico fervoroso Longino, que anunciava Jesus incansavelmente. Sabendo que não poderia parar Longino, botou Longino para passar fome no deserto junto com outros. E Longino, por gestos, ainda anunciava aos outros. O que é que ele manda fazer? Ele manda crucificar Longino. Meus irmãos,
Longino está salvando muita gente até hoje. O quê? Longino, aqui, o que Longino fez, ele está intercedendo pelas pessoas, ou pelo menos pelas crianças injustiçadas. Irmão Fábio, o que é que você está falando? Eu vou falar para você. Sabe aquelas crianças que morrem pagãs? Por culpa dos pais? Culpa, vamos usar o termo culpa. Culpa dos pais. Os pais que não batizam seus filhos. Então a criança que era para ser batizada tem 12 anos, tem 6 anos, tem 1 ano, tem 5 anos. Então essa criança ela morre pagã por negligências dos pais. Então essa criança ela não tem culpa por ter morrido pagã. E aí você sabe que o pagão ele não entra no céu. Ele não entra no céu. O pagão não entra no céu. Então, irmão Fábio, essas pessoas, Deus é justiça e é justo. E essas crianças, por negligências dos pais que não foram batizadas, vai para o inferno? Essas não vai para o inferno. Mas, irmão Fábio, acabou de dizer que o pagão não entra no reino. Sim, Jesus é claro. Na catequese que ele deu a Nicodemos, no capítulo 3 de João, do versículo 3 a 6. Não entra o pagão no céu. Mas você acabou de dizer que não vai para o inferno. Meus irmãos, lembra que eu disse Longino continua intercedendo e por causa de Longino, dessa intercessão de Longino, desse ato de Longino, essas crianças são batizadas nesse batismo de Longino. Como é que é, irmão Fábio? Essas crianças são batizadas no mesmo batismo de Longino, ao pé da cruz. Elas estão como que elas estivessem em Longino. Elas estivessem aqui ao pé da cruz, no lugar dele. Então, veja que Deus é tão misericordioso e como é tão perfeita e reta a doutrina da igreja, que essas crianças são batizadas e elas são eucaristizadas no sangue de Jesus, porque aqui está o quadro de Jesus misericordioso que sai do seu coração, o raio branco da água e o raio vermelho do sangue. É o Deus misericordioso, ele disse a Santa Faustina, isso é a última tábua para a salvação da humanidade, da minha misericórdia. Aqui está porque é feito o quadro da misericórdia quando foi, e essa foi a maneira que Jesus se manifestou a Santa Faustina. Mostrando os raios que saem do seu coração furado por Longino. Longino é batizado quando a água bate na sua cabeça. Quando bate na sua cara o sangue de Jesus, Longino comunga o sangue de Cristo. Então, o batismo e a Eucaristia dá acesso a essas crianças, ao sangue eucarístico de Cristo, a essas crianças que morrem pagãs por negligência, por culpa dos pais, que não batizam as crianças, elas são batizadas aqui, ó. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, imediatamente saiu sangue e água. Peraí, sangue e água. Então, aqui, mais um soldado, mas todas as crianças, o lado aberto de Jesus está aberto para elas. Veja a tábua de misericórdia de Jesus para que ninguém se perca. Meus irmãos, isso é profundo. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Mas no dia em que eu estava ouvindo uma das pregações do Padre Luiz Torres esses dias, no México, ele fala a respeito disso aqui. Quando fizeram uma pergunta para ele, se os pagãos não entram no céu, como diz o Evangelho, o capítulo 3 de João, e é Evangelho teológico, o que faz essas crianças? Para onde é que vai essas crianças que são mortas pagãs por negligência dos pais, por culpa dos pais que não batizam seus filhos? E para Luiz Torres cita isso aqui. Eu fiquei extasiado e cada vez mais apaixonado pela Igreja de Jesus Cristo. Como a Igreja de Jesus Cristo conhece. É através dela que conhecemos o caminho da salvação. É ela que tem o condão da salvação. É ela que nos liga ao céu. Mateus capítulo 19, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. É ela que nos faz ser cristão de verdade. Capítulo 18, versículo 17, fora dele é pagão.
capítulo 3, versículo 10 de Efésios. Por através da igreja conhecemos a multiforme sabedoria divina. É através da igreja que Jesus deu autoridade. Quem vos ouve, me ouve. Lucas 10,16. Essa igreja eu me apaixono cada vez mais por ela. Mas ao mesmo tempo me parte o coração por ver muitos sem conhecimento não conhecer por culpa da teologia da libertação e por culpa de cada um de nós que enterramos o talento. Aqui onde eu moro, era para ter um curso bíblico. Se as pessoas tivessem interesse pela fé católica, irmão Fábio, você vai dar curso de doutrina para nós na Sagrada Escritura. Nós queremos, nós temos sede. Não tem, meus irmãos. Eles têm ódio da doutrina. Porque 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 3, chegaria um tempo que não suportariam mais a sã doutrina. E é esse tempo que nós estamos vivendo agora. Essas crianças são batizadas. E ao mesmo tempo que elas são batizadas, elas comungam do sangue. Como Longino aqui ao pé da cruz. Elas estão aqui, ó. Diretamente, elas vão para o Calvário, pé da cruz. Morte por negligência pagã. Elas são batizadas. Imediatamente, antes delas morrer, nos últimos suspiros de vida, acontece com elas. E elas são salvas. Tá vendo, meus irmãos? Aqui, ó, 16 minutos para falar disso, trazendo vídeos curtos. Eu vou trazer também sobre a vida de Cláudia, tá? Vou falar sobre a vida de Cláudia, Santa Prócula, também, que foi salva e crucificada, a mulher de Pilatos. Tem muitos vídeos bons por aí. Assista, compartilhe, lá também está o Pix lá embaixo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.